Em Brasília, 19 horas e 12 minutos. Em Assis também, 19 horas e 12 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é segunda-feira, mais uma semana começando, mas logo termina. Aliás, a semana tem feriado na quarta-feira, chega o final de semana e o final de semana será prolongado, porque na segunda-feira, dia 20, também é feriado, Dia da Consciência Negra. Portanto, hoje, quem trabalhou já está descansando, trabalha amanhã, vai descansar na quarta, trabalha na quinta, trabalha na sexta. Os que não trabalham no sábado já começam a descansar sábado e só voltam na terça-feira. Segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. O tempo passa, torcida brasileira. Como diria Fiore Giliotti, passa e passa rápido. Já são 316 dias do ano de 2023. Faltando 49 dias para 2024. 49 dias para 2024 e 42 dias para o Natal. 7 semanas, né? 7 semanas. O tempo passa, torcida brasileira. E já são 262 dias do acampamento na Terra Prometida para o residencial Aprumar. É inacreditável, né? A falta de interesse de quem prometeu, de quem realizou o sorteio, de resolver o problema. Há 262 dias as famílias estão lá se revezando para lembrar ao esquecidinho do prefeito a promessa que ele fez 7 anos atrás, para lembrar ao esquecidinho prefeito do sorteio que ele realizou, criou uma falsa ilusão, uma falsa expectativa a 239 famílias. E simplesmente ele ignora isso, como se não fosse problema dele mais. Como se não fosse mais problema dele. Promete, consegue o voto daqueles que acreditaram na promessa, é eleito, sorteia as casas inexistentes e depois de 7 anos ele faz de conta que o problema não existe ou que o problema não é dele. Simplesmente ignora a situação. Simplesmente ignora a situação. 7 anos depois, a gente, quando deve R$10 num lugar, fica sempre lembrando, né? Eu vou pagar, ou às vezes você esquece, às vezes você vai para outro lugar, enfim, mas você não esquece. Não esquece.
Agora, como que alguém que promete 239 casas, como alguém que sorteia 239 casas simplesmente se esquece, ignora o problema e tenta transferir o problema para outros, como se não fosse ele o causador do problema e o grande beneficiado, inclusive com a promessa feita e não cumprida. Imagine um calor desse. Você, minha amiga, você, meu amigo, deve estar aí com certeza, assim como eu, com ventilador ligado. Outros com ar-condicionado. Outros na calçada, talvez, com o celular na mão, tomando uma brisa, tomando um ventinho. Agora imagine embaixo de uma lona durante o dia, porque não tem sombra lá, a árvore é um pouco mais para baixo, onde está o acampamento. Imagine uma lua dessa, 40 graus, sensação térmica de mais de 40 graus, e as famílias lá, embaixo dessa lona, embaixo dessa lua, para impedir que usem indevidamente a terra prometida para ser o residencial Aprumar. Elas estão lá de guarda. A verdade é essa. Estão lá guardando um patrimônio que é delas. Porque senão entram outros e plantam lá. Como já plantaram soja, como já plantaram milho, como já colheram a soja, como já colheram o milho, como já venderam a soja, como já venderam o milho, como provavelmente já gastaram o dinheiro da soja, como provavelmente já gastaram o dinheiro do milho. E as famílias estão lá agora, tomando conta da terra onde será a casa delas. É incrível. E são ignoradas. Pior do que ignoradas, são ofendidas, atacadas. O prefeito as chamou, as famílias, de desocupadas. É inacreditável, né? Pode não haver justiça na terra, ou pode demorar para ter justiça na terra, mas a justiça divina, ninguém escapa, né? É a nossa esperança, né? É a nossa esperança. Chegará o dia do acerto de contas, talvez não aqui, mas talvez lá. Aguardemos, né? Aguardemos. Na minha contagem regressiva, faltando 416 dias para terminar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Ou 59 semanas. Daqui 60 semanas, Assis terá novo prefeito, Assis terá novos vereadores, deverá ter alguns vereadores que continuarão. Enfim, daqui 60 semanas, tudo será completamente diferente em Assis, como será também em muitas cidades do Brasil, porque haverá eleições municipais o ano que vem. A Marinês já chegou toda, né? Desejando uma boa semana, e agora ela está fazendo um trajeto novo da caminhada, muito inteligente, por sinal, viu, Marinês? Agora ela sai do serviço, da loja, e vai para casa, caminhando. Evita de gastar a gasolina na lambreta dela, não tem o aborrecimento do trânsito, e vai fazendo uma atividade saudável. Depois das 6 da tarde já está bom, né? Não vai querer fazer caminhada 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Tem gente que faz, é inacreditável. E umas pessoas saradonas, né, homens e moças, vão nessas academias, 3 horas da tarde, você encontra correndo para a rua, tudo suando. 3 horas da tarde. Podia fazer um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, a sua atividade física. Bom, cada um sabe do seu corpo, cada um sabe da sua mente, e não sou eu que vou dar palpite. Mais de uma coisa eu vou dar palpite. Hoje à tarde me ligou uma ouvinte e falou português. É inacreditável o calor que eu estou passando. Eu falei, mas eu também estou. Até aí nós empatamos. Ela falou, não, estou aqui no posto de saúde da Vila Fiuza, esperando passar pelo médico. E você acredita que não tem um ventilador? Não tem um ventilador para os pacientes que ficam esperando chamar para o atendimento médico?
Eu fico imaginando, eu conheço bem o posto de saúde da Vila Fiuza, é lá que eu sou atendido, inclusive. Então, quando você vai lá, fica esperando o médico, quando está uma temperatura fresca, você até fica lá para o lado de fora, tem umas cadeirinhas lá. Cadeirinhas de pré-escola, diga-se de passagem. Baixinha demais as cadeirinhas. Melhor do que sentar no chão, né? Mas estão lá as cadeirinhas. E quando não está, ou quando está chovendo, aí o povo fica numa sala lá que não chega a ser uma sala de espera, né? Tudo ali é improvisado. Tudo ali é improvisado. Eu acho que uma das missões do próximo prefeito era construir um posto de saúde novo para a Vila Fiuza. Não é possível. E ainda tiveram a cara de pau de fazer festa para inaugurar a reforma do posto de saúde da Vila Fiuza. Um prédio alugado, improvisado, inadequado para ser um posto de saúde. Ali era uma escola antigamente. Você entra na sala do médico, quem está do lado está escutando tudo que o médico está falando, dependendo do tom de voz do médico. E parede e meia com a unidade básica de saúde, tem lá o Departamento Municipal de Trânsito. Outro dia eu estava lá, aguardando por consulta, e os marronzinhos, não sei quem, lá do Departamento de Trânsito, do outro lado, contando piada. Era uma segunda-feira de manhã e o povo chega com a pilha toda, né? Na segunda-feira de manhã, contando o que aconteceu no final de semana, falando do resultado, dos jogos dos times, tá, não sei o quê, e uma gritaria danada. E a médica que ia me atender quase que falou: ó, alguém pode ir lá pedir para eles pararem de gritar, de dar risada, porque nós estamos aqui tentando trabalhar. Mas a culpa não é deles. A culpa não é deles. Claro que não é deles. A culpa é de quem inventou de colocar um posto de saúde no mesmo prédio, dividido por gesso. Aquilo não deve ser nem parede, imagino eu, de tão fina, que você escuta tudo que acontece do outro lado. A culpa não é dos agentes de trânsito ou de quem está brincando lá do outro lado. A culpa é de quem colocou um posto de saúde no mesmo prédio do Departamento Municipal de Trânsito. Aliás, a Ercília, que é arquiteta, ela está escrevendo aqui em português: se você comparar os postos de saúde com o palácio, que é a Câmara Municipal, dá para você ver a importância que se dá para o povo. É uma comparação bem feita. Só lembrando que a Câmara tem o seu orçamento, que é diferente da Prefeitura, mas é uma comparação boa para ser feita. Ou dá para fazer uma comparação também com algumas secretarias ou sala de secretários, né? Ou o próprio gabinete. É muito triste, né? Os postos de saúde em Assis serem completamente sem projeto para ser um posto de saúde. Quem vai procurar saúde, no meu entendimento, já merece uma atenção especial, né? Um cuidado especial, uma acomodação especial. Desde o lugar que você vai medir a pressão. Você chega no posto de saúde, a primeira coisa que pedem, vai lá para você aferir a pressão. Aí você senta lá numa sala, geralmente com 3, 4 pessoas dentro, aquelas cadeirinhas de vestibular, não é mesmo? Aquela cadeirinha de vestibular com braço, você coloca o braço lá, e uma já canta para a outra lá, 12 por 8, 13 por 9. Se tiver muito alto ou muito baixa, está todo mundo ali já sabendo, né, que você está com a pressão alterada. O atendimento à saúde deveria ser uma coisa mais reservada, né? O paciente está ali, ele às vezes... Tem gente que não fala nem que vai no posto de saúde, mesmo que seja para fazer um exame preventivo, de rotina, mas o povo já chega lá, fica todo mundo, como disse essa ouvinte hoje, numa sala quente, barbaridade, abafada, sem ventilação, esperando a hora de ser atendida pelo médico. Esse posto da Vila Fiuza é inacreditável.
Esse é o exemplo do que não deve ser um posto de saúde. Você fica nessa sala que a ouvinte estava reclamando que estava calor, e aí a médica grita lá ou pede para o paciente que está saindo. O paciente que está saindo chama o próximo que vai entrar. E tem algumas pessoas que são tímidas, não gostam de falar, de se expor, e nem para falar o nome de quem vai ser atendido depois, né? E o dia que está chovendo? Você tem que atravessar. Quantas vezes eu vi isso? Mães com criança no colo tem que atravessar na chuva para passar pela consulta, para chegar na sala do médico. Esse é um dos pequenos exemplos, né, de como nós somos tratados. Como nós somos tratados. Gasta-se tanto dinheiro com o que não deve e não se gasta com o que deveria. É uma pena. Mas o povo está sempre, e com razão, cobrando. Como cobrou essa nossa ouvinte hoje, das condições péssimas da sala de espera ali na Vila Fiuza, com esse calor e sem ter um ventilador sequer. Aí você fica lá naquele calor danado, aí você entra na sala do médico, aí tem o ar-condicionado. Aí você sai naquele solão, já viu, né? Se não estava com gripe, é perigoso ficar com um choque térmico. Maristela, boa noite, seja bem-vinda. Minha amiga Edna Nogueira, do Acampamento Amar, já está ligadinha. Por falar em acampamento, hoje nós precisamos dedicar o dia para cumprimentar a nossa guerreira Flávia Batista, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu, Flávia? Vai ganhar de presente um marido, oficialmente, né? Porque já tem. No final de semana, a Flávia e o César vão contrair matrimônio. Sejam mais felizes ainda. Parabéns para a Flávia, que está completando o aniversário nesta segunda-feira, dia 13 de novembro. Parabéns para ela. A nossa amiga Ercília complementa o comentário. Comparar as verbas para se fazer ou reformar destinada à reforma de um posto de saúde com a verba destinada aos shows da Ficar. Boa comparação também. Dona Mafalda, boa noite. Está quente aí, dona Mafalda? Deve estar, né? Eu imagino que até a sua companheirinha deve estar com calor. Deve estar lá espatifada no chão. Cachorro é um bicho curioso, né? Vocês já prestaram atenção do jeito que cachorro dorme no dia quente? Ele põe as patas para cima assim, põe a costa no chão frio. Deve ser muito quente, né? Tem todo aquele pelo. Mas é engraçado, né? Pelo menos aqui em casa, os cachorrinhos que eu tenho, eles ficam com os pezinhos para cima, assim, encostados na parede. É até engraçado de ver, né? Eles ficam com os pezinhos assim para cima, encostados na parede, e a costa no chão. Deve ser para se refrescar ou refrescar a costa. Muito interessante, para não dizer muito inteligente, esses bichinhos. E a dona Mafalda deve estar lá com a companheirinha dela também nesse calor. Minha amiga Benê, boa noite, seja bem-vinda. A Felina, tá ela e o seu Manuel lá no Colinas acompanhando a gente. O César Rosa também já está lá. Muito obrigado. A Cristina está fazendo um comentário aqui. Boa noite, português. Em qualquer lugar que a gente entra, tipo padaria, bar, lanchonete, e se a gente pedir um copo de água e não tiver dinheiro para pagar, eles vão dar água quente da torneira. E muitos ainda farão isso com pouco caso. O que está sendo feito para os moradores em situação de rua e para esses animais abandonados com todo esse calor? Não sei responder para você. Eu espero que esteja sendo feito algo. Eu espero que esteja sendo feito algo, mas eu não sei dizer. Agora, já pensou esse povo que vive na rua? E a gente não precisa omitir essa informação, que esse povo que mora na rua gosta de uma cachaça, né? Gosta de uma pinga, de um corotinho. Você já pensou o fígado do povo
que toma um corotinho com calor desse, deve cozinhar, né? Mas, mesmo quem toma um corotinho bebe água, né? E às vezes não tem água. Então, seria uma boa iniciativa comprar umas garrafinhas d'água e sair entregando para esse povo. Não é muita gente, não, viu? Não é muita gente, não. Principalmente durante o dia, não é muita gente que você vê deitado por aí. Tem alguns lugares, né, que são mais conhecidos, onde esse povo fica lá o dia todo, né? Então não custa. Você vai comprar umas garrafinhas d'água aí a preço de custo no mercado, nessas distribuidoras, acho que vai pagar R$ 1, meio litro põe lá para refrescar um pouquinho, sai com uma perua, pronto, vai entregando, entrega 2, 3 garrafinhas para cada um, que vai beber com certeza, né? Eu sei que vai ter gente que vai beber e vai usar a garrafa depois para colocar pinga dentro, mas enfim, é o danado do vício, né? Mas pelo menos tomou a água. E além disso, os animais, né? Principalmente os animais que não têm dono, que ficam para a rua aí. Vira e mexe eu encontro algumas pessoas voluntárias, geralmente é mulher, né? Como mulher é mais carinhosa, é mais cuidadosa e mais cuidadora também, né? De gente e de animal, né? Você já deve ter percebido pessoas voluntárias colocando ração e água para cachorrinho na rua. Deve ter percebido, né? Como também deve ter percebido pessoas levando marmita, levando água para morador de rua. E na grande maioria são mulheres. Grande maioria são mulheres. Já perceberam isso? Já, né? Mas é bom a gente sempre lembrar. É bom a gente sempre lembrar. Quem também já está aqui na escuta é meu amigo Edson Aparecido Rosa. Grande Baca. Cida, boa noite, Cida. Giannichini também já está presente aqui, boa noite. A Ercília está dizendo, a Sabesp fornece saquinhos se a prefeitura pedir. Não faz mais. Não faz mais. A Sabesp não produz mais aqueles saquinhos de água. Eu sei porque ontem mesmo eu perguntei para um funcionário da Sabesp, eu não sei se por condições sanitárias, eu sei que ela não faz mais aquele saquinho d'água. Eu lembro que eu ganhava, quando a gente fazia a prova Padre Bellini, durante muito tempo a gente distribuía água para os corredores exatamente daqueles saquinhos da Sabesp. E não tem mais, tanto que a gente está comprando água amanhã, porque nós vamos ter que distribuir muita água para a corrida na quarta-feira, apesar da corrida ser 8 horas da manhã, ou seja, até 9 e pouquinho, todo mundo já completou o trajeto. E não está tão sol e não está tão quente. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Então, a gente está comprando bastante água, copinhos d'água, né, para entregar ao longo do trajeto para os corredores e também na chegada. Além de banana, fruta, né, para que esses corredores não tenham nenhum tipo de problema, de desgaste físico. Então, água, principalmente, haverá em abundância. Por falar em prova Padre Bellini, deixa eu aproveitar para justificar que na última sexta-feira nós não fizemos a transmissão porque eu estava lá acompanhando os corredores que decidiram fazer um treino de reconhecimento do trajeto. E tinha bastante gente, mais de 50 corredores, e nós fomos lá para indicar o caminho, fomos na frente, inclusive, orientando o trânsito com o carro, com alerta ligado. Isso foi das 7 até umas 8 da noite, depois conversando lá com os corredores. E na quarta-feira deve vir muito corredor de outra cidade, que não conhece o trajeto. E amanhã à noite, inclusive, a gente vai marcar um trajeto no solo para orientar, principalmente, os corredores de outras cidades que chegarão em Assis e não conhecem o trajeto e não conhecem rua. Embora tenha lá, sai da rua Teixeira de Camargo, desce a rua Espírito Santo, vira a rua
a Antônio Zuardi, pega a Rua Expedicionário, desce na São Pedro, sobe na Mário de Vito, vira na mão da Dom Antônio, desce na André Perini, vira o Rosimbo Leão de Carvalho, pega Joaquim Murtinho e sobe até o barracão da Vila Operária. Quem é de Assis sabe, mas quem não é bom orientar. Então, amanhã nós estaremos fazendo a sinalização de solo, riscando a rua para esses corredores. Então, só justificando, tá bom? Aí, Valdite já chegou. Boa noite, tá tudo bem, Valdite? Seja sempre bem-vinda. A Maristela está dizendo que os moradores de rua bebem água na Praça da Catedral. Além daquela fonte, que eu não sei se ainda está. Eu imagino muita gente entrando embaixo daquela água lá, se ainda tiver aquela fonte funcionando, né? Mas eu não sabia que na Praça da Catedral tinha torneira com água para consumo, né? Nós tínhamos algumas torneiras próximo à Malta, todo mundo se lembra daquele torneirão que tinha lá, e o povo enchia galões d'água lá, levava para casa. Tinha também torneiras ali no tênis clube, para o lado de fora do tênis clube, mas não tem mais, né? E é isso que a Cristina falou. Quem não tem dinheiro pede num bar, pede numa lanchonete e o povo dá água da torneira, né? Tem uns que deixam, mesmo sendo da torneira, deixam na geladeira para refrescar um pouquinho, porque você toma água quente num calor desse, eu não sei nem se faz bem, viu? Ou se faz mal. Mas é uma boa preocupação da nossa amiga Cristina. Custaria muito pouco, né? Você pegar um carro qualquer, não precisa ser uma perua Kombi, não precisa ser uma perua Kombi, qualquer carro, com isopor, com água dentro, com gelo, parar nesses locais e dar uma garrafinha d'água para cada morador de rua. Pode ser que alguns até rejeitem, né, ou recusem, mas acaba bebendo. Com calor desse, não tenha dúvida nenhuma. A Maristela está dizendo que tem várias torneiras na praça e tem um rapaz que sempre toma banho na fonte. O povo, com calor desse, né, acaba se refrescando. Uma pena que ali deve ser, não sei se a água é quente, né, porque não tem sombra. Não tem sombra ainda. Aí a água sai, ela é jorrada, né, mas não sei se ela embaixo tá quente. É um bom teste, né, passar ali e colocar a mão embaixo daquela água que cai da fonte, para saber se aquela água é quente ou é fresquinha. A Ercília está dizendo que tem uma lanchonete onde eles distribuem água, dão água gelada quando pedem. É uma boa iniciativa, né? A gente que tem Deus no coração, né? É gente que se preocupa com o próximo. Vamos lá. Paulo César Tito ou Paulo Cuca? Vamos saber qual é o comentário do Paulo nesta segunda-feira. Fala, Paulo! Bem, no sábado, por volta das 13 horas, acabou a energia daquela região da saída aqui de Cândido Mota, onde tem o poupa-tempo, onde tem tudo ali. Acabou a energia por volta das 13 horas. E só voltou por volta das 17 horas. Mas o pior em tudo isso é o seguinte: existia já informações pelo Brasil inteirinho de que nós viveríamos aqui no final de semana temperaturas de 42 graus. Agora, falta uma energia num período de horário desse, mesmo com conhecimento das concessionárias. Eles não tomam providência nenhuma, ligam, perguntam lá o que é que está acontecendo, ninguém dá informação. As moças, as atendentes, espetaculares, mas só que não, parece que são proibidas a informação do que está acontecendo e que hora vem. E o que aconteceu? Muita gente, né, uma região de muitos idosos e crianças, perdeu aí medicação, perdeu uma situação de conforto que tinha dos seus idosos, né, geladeira desligada, tudo descongelando, porque ninguém falava. Você liga lá, enrola, mas não fala o que é que está acontecendo, nem a previsão de voltar. Então é uma situação bem lamentável, e a Energisa, que tinha conhecimento desse calor que começaria ali na sexta-feira, tomar uma atitude dessa de deixar faltar energia no bairro por cerca de
ser de mais de 5 horas. Então é lamentável, a gente tem apenas que registrar, porque a procura foi muita gente caminhando na rua e querendo saber o que é que tinha acontecido. Só que ninguém ficou sabendo por que a Energisa suspendeu a energia elétrica daquela região. Caramba, você já pensou? Uma temperatura dessa que estava no sábado à tarde e você sem energia elétrica para ter um ventilador, ou ter um ventilador e ele não poder funcionar porque não tem energia. Ter um ar-condicionado e ele não poder funcionar porque não tem energia. E qual a justificativa? Qual é a explicação? Não deveria ter. Eu me lembro que antigamente saía até no jornal. Empresa de eletricidade Vale do Paranapanema informa locais de interrupção de energia nos próximos dias. Saía lá, me lembro. Então saía lá, por exemplo, dia 15 de novembro, vai faltar energia na água tal ou na rua tal, com antecedência. Hoje, tudo bem que semana passada, na sexta-feira, na outra sexta-feira, nós tivemos aquele vendaval que derrubou poste, enfim, foi algo imprevisto. Claro, isso é possível. Então não dá para prever e não dá para antecipar que vai faltar energia, porque ninguém prevê que vai ter uma queda de um poste. Agora, no sábado, não teve nada de anormal que justificasse ter desligado de maneira imprevista a energia elétrica. Então, poderia avisar os moradores com antecedência, né? Aquele dia que ventou barbaridade, o que teve de comerciante que perdeu sorvete, congelados, né? Muita gente teve prejuízo. Agora, um calor desse, a família está lá em casa assistindo televisão. Daqui a pouco para a televisão, para o ventilador, para o ar-condicionado. E não tem uma explicação? Não tem uma explicação? No mínimo deveria ter, né? Por falar em Energisa, hoje me procuraram para falar português. Você já tentou pedir segunda via da sua conta de energia? Falei, não, faz muito tempo que eu não peço. Quando eu pedi, eu entrava lá no site, colocava o número do registro da conta e aí imprimia a segunda via, ia na lotérica e pagava. Faz um teste. E eu tentei fazer o teste. Não consegui. Não consegui tirar a segunda via de uma conta de energia elétrica. Eu gostaria que você, minha amiga, que você, meu amigo, fizesse o teste. É uma burocracia desgraçada para você tirar uma conta de luz para pagar a empresa. Não deveria facilitar? Tem que tirar fotografia. Você acredita que você tem que ter um notebook, um celular, tem que tirar fazer um autorretrato, tem que tirar a fotografia do documento, uma RG, uma Carteira Nacional de Habilitação. É uma confusão danada. Eu parei no meio do caminho, eu falei, não, isso não é para mim, não. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Aí a Ercília está dizendo, pelo WhatsApp, aí você tem que fazer um cadastro. Mas para um pouquinho. Se eu pago a conta de luz, eu já não estou cadastrado lá? Você acha que eu vou imprimir uma conta de luz de outro para pagar? Eu não sei para que complicar, viu? Se o negócio funcionava bem, por que é que tem que complicar? Tem algumas coisas que não dá para entender. Se fosse para facilitar, tudo bem. Se fosse para facilitar, tudo bem. Agora, eu não consegui. Você tem que não sei o quê, aí tem que tirar fotografia do RG, tem que tirar fotografia sua. Não. O que eu fiz? Falei, agora eu vou testar lá na empresa, né? Para ver como é lá na empresa. Cheguei lá na empresa, por sorte, tinha 4, 5 pessoas na fila. Já estava um ar-condicionado ligado, porque lá eles não devem pagar energia, né? Então estava lá, torando o ar-condicionado. Você entra lá, é até um bom lugar para você passear, viu?
Você entra lá, o que você veio fazer? Não, vim só tomar um arzinho aqui. Aí fiquei lá na fila, a moça muito simpática, uma mocinha, deve ser estagiária, não sei, jovem ainda, né? O que você deseja? Preciso tirar uma segunda via dessa conta. Mas não demorou meio segundo. Ela bateu lá, tá aqui, pronto, pode ir embora. Por que a gente também não pode fazer isso? Por que a gente também não pode fazer? Entra lá no site, marca lá o número do seu registro, pronto, pega lá a segunda via, imprime e pronto, tá embora. A Ercília está dizendo que tem muita gente que acessava isso ou outras contas para apresentar para o juiz, para aprovar uma parte das despesas do pai para pedir pensão alimentícia. E o que mudou? A pessoa que vai tirar a conta também tira. A Maristela está dizendo aqui, português, há 2 meses houve um início de incêndio no transformador que fica no quarteirão da minha casa. Com o curto-circuito no poste da rua, os aparelhos de telefone queimaram e eles se recusaram a nos ressarcir. Bom, primeiro, telefone fixo deve ser o que ela está dizendo que queimou, né? Porque tem muita gente que já também aboliu o telefone fixo. Mas não é só o telefone fixo que corre o risco de queimar, né? Todo aparelho elétrico, eletrônico, quando há uma queda abrupta de energia elétrica, corre o risco de queimar. Notebook, computador, geladeira, rádio, enfim, qualquer aparelho elétrico. Agora, foram ao PROCON? Porque aí, imagine esse povo, para indenizar alguém, eles dão uma canseira danada. Mas tem que ir atrás dos direitos, né? E o mecanismo é o PROCON, órgão de defesa do consumidor. Vocês, enquanto consumidoras de energia elétrica, que tiveram um dano, que precisa ser reparado, e a culpa não é de vocês, é pela queda de energia. E aí a empresa que vai alegar, foi um raio, ela que acione a justiça pelos direitos dela também. Agora, vocês têm o direito. Então, é só procurar o PROCON. A Maristela está dizendo que não foram e na sexta-feira aconteceu de novo. É a hora de ir, então, agora, né? É a hora de ir lá, então, no PROCON. A Ercília está insistindo na conta de energia elétrica, na dificuldade para tirar a segunda via. As mulheres acessavam essas contas porque não precisava de toda essa burocracia para conseguir comprovar parte das despesas que os pais da filha, porque a pensão alimentícia do filho hoje é a mulher que precisa por isso. Não entendi direito, enfim. Mas eu acho que essa burocracia exagerada não é impedimento nenhum para quem quer fazer malandragem ou maracutaia, não sei qual é o termo, se é que é o termo usado, né? Enfim, deveria facilitar, né? Deveria facilitar, não dificultar, não dificultar. Lembrando que as pessoas estão tendo mais dificuldade para pagar a conta, não é para receber, é para pagar a conta. Incrível, né? Incrível. Quando tem muita coisa que está sendo facilitada, para você conseguir uma segunda... Da água diz que é pior ainda. Da água você tem que ir lá no Poupa Tempo, que a Sabesp não atende mais, né? A Sabesp não atende mais. Você tem que ir lá na Sabesp, no Poupa Tempo, presencialmente.
E já vou antecipar que o poupa-tempo vai mudar de lugar, viu? Se você não sabia, fique sabendo agora. O poupa-tempo vai mudar de lugar, vai mudar lá perto da UPA, lá no Jardim Aeroporto. Ganha uma bala quem acertar quem é o dono do prédio que está sendo construído, que a prefeitura vai alugar. Porque a prefeitura aluga e cede para o Estado colocar lá o poupa-tempo. Agora imagine todos os estabelecimentos comerciais que foram instalados nas imediações do poupa-tempo, vistoria, emplacamento, alugaram lá, tem contrato de 2, 3 anos. Teve gente que construiu o prédio para fazer vistoria, para fazer emplacamento. Serviços derivados ali do poupa-tempo, para tirar xerox, porque eu acho inacreditável o poupa-tempo não ter uma máquina de xerox. Eu acho um absurdo, um absurdo. O poupa-tempo não ter uma máquina de xerox para você tirar um documento, uma cópia de um documento. Você vai lá, preciso do xerox. Então pode tirar para mim quanto é? Não, a gente não pode tirar xerox aqui. Isso porque é poupa-tempo. Aí você tem que procurar um lugar ali nas imediações. Aí teve um comerciante esperto, inteligente, que vende garapa, vende pastel e colocou lá a máquina de xerox para atender. É incrível, né? O poupa-tempo não tem uma máquina de xerox. Não tem uma máquina de xerox. Aí cada um cobra o que quer, né? Cada um... Não, tem coisa que não dá para acreditar, né? Tem coisa que não dá para acreditar. O poupa-tempo não tem uma máquina de xerox. Terceiriza, põe lá uma empresa lá para tirar xerox para o povo que precisa. Santo Deus! A pessoa já vai lá, já é difícil arrumar um lugar para estacionar. Quando você consegue arrumar um lugar para estacionar, vai lá, pega a senha, entra lá, é atendido. A moça, olha, precisa de um xerox. Ah, mas eu estou com documento aqui, não serve? Não, tem que ter um xerox. Então, a senhora pode tirar para mim? Não, não posso. Mas tem algum lugar aqui dentro que tira xerox? Não, não tem. Aí você tem que procurar um lugar fora do poupa-tempo para tirar xerox. Isso é poupa-tempo? Bom, sem contar que aquele prédio também, convenhamos, né? Um prédio que só tem uma porta de entrada e de saída. Aquele prédio tem condições para ser um poupa-tempo? Não sei. Tem muita reclamação. Mas o fato é que, independente de ter ou não condição, um monte de comerciantes se instalou nas imediações para poder se aproveitar do movimento e fazer o seu comércio, né? Agora, o que vão fazer? Vão ter que mudar tudo lá para o Jardim Aeroporto, procurar um prédio lá para alugar, para construir um terreno, para construir. É incrível, né? É incrível como as coisas são difíceis para quem precisa, para quem mais precisa, né? Porque os que não precisam não têm essas dificuldades, né? Quem tem dinheiro manda o empregado lá ficar na fila, ficar no sol, procurar lugar para tirar xerox. É situação danada. Faltando 5 minutinhos para as 8 da noite, lamentavelmente, nós perdemos mais um amigo neste final de semana. Um grande amigo, exemplo de trabalhador. Falo porque conheci desde pequenininho ele já trabalhando lá no jornal Voz da Terra. E começou lá nas funções menores, foi subindo até virar impressor. E os últimos anos do jornal Voz da Terra, que parou de circular em 2021 ou 2022, acho que 21, o dia que morreu Egídio Coelho da Silva, que era o dono da Voz da Terra, parou de circular a Voz da Terra. Nos últimos anos era ele que era o impressor da Voz da Terra, era auxiliar do Cezinha, né? Depois virou impressor titular. O Cezinha teve um problema de saúde e o Claudinho Pires assumiu a titularidade para ser o impressor daquela rotativa, é uma máquina grandona que imprime o jornal. E o Claudinho Pires
também era funcionário da prefeitura, trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, era motorista. Um baita trabalhador, um baita servidor público. Quantas vezes as pessoas ligavam na rádio, olha, português, cortaram uma árvore e tem galho na calçada, no quintal, no terreno, baldio, etc. e tal. Ele, com a sua presteza, ia lá, retirava aqueles galhos para fazer o serviço da prefeitura. Era um exemplo de trabalhador. E meses atrás ele sofreu um AVC, chegou a ir para a UTI, estava se recuperando, não via a hora do médico liberar para voltar a trabalhar, estava em casa, né? Aí no sábado ele foi descansar na chácara da família, com o irmão, estava todo ansioso para ver o time do Vossen no ano que vem, que tem anunciado algumas contratações, e ele estava muito ansioso e confiante na montagem do time. Era um torcedor vossimista como poucos, né? E muito anônimo, ele ficava quietinho lá no canto dele, na arquibancada, não ficava se aparecendo, mas era um dos mais fiéis torcedores do Vossen. Sabia como poucos a história do time, times da década de 80, 90, ele trabalhava no jornal e ele ficava colecionando reportagem para lembrar o nome dos jogadores, enfim. E no sábado, depois que ele voltou da chácara com o irmão, ele foi descansar na sua casa e não acordou mais. Teve um infarto e não acordou mais. Foi sepultado ontem, muita gente esteve lá, nós estivemos lá abraçando a família, puseram a camisa do Vossen, ele, para a despedida, colocaram bandeiras do Vossen sobre o caixão. Enfim, é o mínimo, né, que o time pode fazer, ou a torcida pode retribuir a tudo que ele fez pela história do Vossen. O Claudinho Pires, que deixa a esposa, deixa o filho Giovanni, que estava lá inconsolável, a menininha Emily, e aos muitos irmãos, muitos funcionários da prefeitura. Foi um dia muito triste para todos nós que conhecemos o Claudinho, que era sinônimo de alegria. Ele só vivia dando risada, dando gargalhada. Ele ligava na rádio e falava avassalador. Ele antigamente usava o bordão pelo amor. Ele brincava rádio pelo amor. Ele imitava ser radialista, né? E falava rádio pelo amor. Depois passou a usar o termo avassalador. Era muito alegre, muito alegre. A cidade perde muito, viu? O Vossen perde um dos seus torcedores mais fiéis. Foi muito triste. Mas a gente sabe que Deus já deve ter reservado um lugar para ele lá, né? Era uma pessoa extremamente boa, não tinha maldade no coração, gostava de todos, cativava muitos dos amigos, e a família desolada, né? Que Deus tente consolar, né? Que dê o conforto. É difícil, é muito difícil. A gente que tinha uma certa convivência já parece que não acredita no que aconteceu. Imagine a família, né? A esposa, os filhos, os irmãos, cunhadas, enfim. Muito triste mesmo. Que Deus possa confortar a família do Claudinho Pires, como também possa Deus consolar a família desse jovem de 16 anos que morreu afogado em Cândido Mota. Alta temperatura, muita gente procurando água para se refrescar, e sempre aquele alerta dos cuidados que a gente deve ter com a água. A água, ela não admite desaforo, ela é traiçoeira. Ela não, né? Na verdade, não é a água que é traiçoeira. As pessoas têm que conhecer onde entram. Tem que conhecer. Principalmente rio, represa, né? Às vezes você entra num lugar, daqui a pouco tem um buraco, você afunda, ou torce o pé, já não consegue mais nadar, não consegue mais se movimentar.
Então, muito triste os sentimentos à família deste menininho de 16 anos, o Pedro Henrique Martins da Silva. Por falar em sepultamento, vamos para aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos nesta segunda-feira. A senhora Henriqueta Coutinho da Silva, de 94 anos, foi sepultada no período da tarde. Em Tarumã, foi sepultada a senhora Maria Lúcia Vieira de Brito, de 81 anos. E em Cândido Mota, o jovem Pedro Henrique Martins Silva, de 16 anos. Para amanhã, terça-feira, dia 14, estão programados já os sepultamentos da senhora Mercedes Piccolo de Oliveira, de 78 anos. Ela está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente e será sepultada amanhã, às 9 horas da manhã. O senhor Paulo Sérgio Ravanelli morreu em Marília. Ainda não há informações sobre o local do velório e também o horário do sepultamento. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de segunda-feira e uma ótima semana. Lembrando que quarta-feira é feriado. Segunda-feira da semana que vem, feriado novamente. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Tchau.